Fala, família da Natação Criativa! Vamos iniciar mais um episódio de podcast para você que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. Se ainda não assina o nosso canal, segue pelo YouTube para você auxiliar aí nesse crescimento. E hoje vamos falar sobre psicomotricidade e autismo. Em 2021, a CDC americana publicou que 1 a cada 44 crianças, a prevalência de 1 a cada 44 crianças tinham o TEA. Antes era 1 para cada 54. Estima-se que no Brasil a gente pode ter em torno de 4 milhões de crianças com autismo, ou adultos, né? E hoje eu tenho aqui ao meu lado a presença ilustre de Cacilda Velasco. Muito obrigado pela presença, Cacilda. É um prazer. Na verdade, é uma alegria poder estar aqui com você, trocando um pouquinho de informação a respeito desse tema que está sendo tão recorrente, tão importante e merecedor de atenção de todos nós profissionais. E eu queria iniciar esse nosso bate-papo falando como a psicomotricidade chegou na sua vida, né? Você foi formada em letras, pedagogia, educação física e depois chega na psicomotricidade. Exatamente. Conta um pouco como que está essa profissão atualmente, ela está sendo regulamentada? Bom, na verdade, eu não cheguei na psicomotricidade depois da educação física, eu cheguei antes. Um problema pessoal, meu filho mais velho, hoje com 46 anos, teve um problema psicomotor na escola com 4 anos. E eu era da área da pedagogia, da área de letras, dava aula de português e francês. E quando eu fui chamada na escola, que ele estava com problemas psicomotores, eu fiquei extremamente preocupada. O que era aquilo? Eu não sabia nem falar a palavra. E chegamos à conclusão, de uma maneira muito rápida para poder contar, de que esses problemas que ele estava apresentando na escola eram um problema de imaturidade. Ele era imaturo para uma alfabetização precoce e na clínica que eu fui encaminhada haviam cursos de pós-graduação em psicomotricidade. Aí eu falei com a pessoa responsável da clínica que eu, enquanto mãe, se eu poderia participar, poderia fazer o curso, porque eu me interessei muito. Meu filho, graças a Deus, foi liberado em 2 meses desse trabalho. Hoje é um profissional da área da odontologia e da medicina, não guardou problemas psicomotores algum, e eu entrei nesse mundo psicomotor de uma maneira assim imersiva. Entendi que aquilo era o meu caminho, exonerei meu cargo público, que era de professora em colégios, e parti para estudar profundamente psicomotricidade. Há 40 anos atrás, não havia quase nada no Brasil em psicomotricidade. E eu ganhei uma bolsa para estudar na França, consegui fazer um apanhado dessa ciência enriquecedor e conhecer também a psicomotricidade aplicada no meio líquido, em piscina. Quando eu voltei ao Brasil, eu tive a oportunidade de montar uma escola de natação, a Flechinha, que durou 22 anos e que depois se transformou no que hoje é a Associação Vencer. E para trabalhar em piscina, eu não sabia nem nadar. Eu precisei fazer educação física para poder conhecer esse universo, né, do esporte e o universo aquático em especial, mas eu fui muito predestinada a trabalhar com deficiente. Eu queria trabalhar com deficiente na água, eu queria atender com psicomotricidade e, para isso, eu primeiro construí um conhecimento na aprendizagem da natação e publiquei um livro a respeito de natação segundo a psicomotricidade. Foi quando eu acho que entrei na área da educação física, trazendo um outro olhar da aprendizagem de um esporte tão completo quanto é a natação. Mas durante 38 anos eu trabalhei com psicomotricidade aquática com deficientes. Então você vem há 38 anos formando, mas acima de tudo inspirando os profissionais da área. Obrigada. E queria que você falasse como que é essa evolução. Foi proprietário de natação? Sim, eu tinha, infelizmente não o tenho mais, mas meu sogro foi um segundo pai. Ele tinha um terreno muito próximo de onde nós morávamos e ele viu que meu sonho era ter uma escola, era trabalhar com piscina e ele investiu todos os recursos para que isso acontecesse. A escola foi uma referência muito grande na nossa comunidade. Até hoje ainda confundem a associação com a Flechinha,
Mas a Flechinha, ela fez história. Ela fez história na área da natação, na área da recreação infantil. E dentro da Flechinha foi criada uma clínica de atendimento multidisciplinar, já que eu trabalhava com deficientes. E aí, Renato, até te alerto um detalhe. Para trabalhar com deficiente, eu também fui fazer uma parte da medicina. Eu fui ser uma ouvinte no curso de medicina da área de neurologia, porque eu tinha que entender de deficiente. Não era assim, não podia cair, né, de paraquedas dentro de cada um dos deficientes que se apresentava. Então, eu acho que tudo merece muito conhecimento, muito estudo, muito trabalho e vale muito a pena, porque cada deficiente que passa na vida da gente é um livro que a gente lê. E há 40 anos atrás, a quantidade de informação, quantidade de estudos era bem mais escassa do que hoje em dia. Sem dúvida nenhuma. Como você foi obtendo essa informação e até a aplicação na prática? E como você vê essa evolução do profissional hoje de água? Tem essa evolução de lá para trás para hoje? Eu acho que houve uma evolução grandiosa. A princípio, vamos falar em especial do TEA, do autismo. Um dos primeiros alunos, um dos primeiros pacientes que eu tive foi realmente um autista. E que hoje, por incrível que pareça, praticamente 38 anos depois, ele trabalha conosco. Então, ele foi inserido no mercado de trabalho. Então, os deficientes... Eu sou de uma época que o deficiente ficava preso em casa, escondido em casa. A família não revelava. E isso eu acho que evoluiu muito. Foi uma luta pessoal minha muito grande que eu não acreditava que eu ia viver para ver hoje. Acessibilidade, leis especiais com os direitos de todos e ver uma grande quantidade de profissionais se capacitando para trabalhar junto com eles. E para atendê-los, né? Porque o deficiente ele tem uma demanda enorme. Não é um profissional. Normalmente é uma equipe de profissionais que trabalha com cada um desses deficientes, seja qual for a patologia. O autista, eu acho que o tempo, e você acabou de mostrar uma pesquisa aí, lamentavelmente, nós estamos encontrando uma população maior a cada ano. A cada ano, as estatísticas mostram que nós estamos nos descobrindo autistas, até em adultos. Eu tenho uma profissional no meu corpo docente e uma aluna de uma das nossas turmas que se descobriu agora autista. Então, é aquela pessoa esquisita, né, que não tinha uma relação social adequada, enfim. E eu acho que hoje o autismo está num espectro muito grande, precisando demais de profissionais que olhem para ele e que possam conduzir à melhor inclusão possível. Que é difícil a inclusão, não é fácil, porque nós temos diferentes graus e dificuldades dentro do autismo, e a gente precisa estar muito atenta à necessidade de cada um. E daí a psicomotricidade, enquanto ciência, eu já venho fazendo isso na água há muito tempo, mas enquanto ciência, ela é uma das áreas da saúde que pode contemplar um trabalho terapêutico fantástico junto ao autismo. Até esses dados que eu trouxe são dados americanos. No Brasil, a gente ainda não sabe, né? Estima-se ainda os números. Mas a cada dia mais. Cada dia mais. Então, o IBGE vai começar agora pelo censo. Porque não teve o censo, né? Está desde 2010 parado. Por causa da pandemia, mas já se estima-se, assim, 4 a 5 milhões de autistas. Exatamente. Né? Sem contar de deficiente, que você falou, são mais de 17 milhões de deficientes no Brasil. E a gente até abriu perguntas para você aí do outro lado. A Denise Ribeiro, do Rio de Janeiro, mandou uma pergunta e a gente escolheu. De que forma o profissional capacitado pode avaliar os possíveis prejuízos causados pelo transtorno, de acordo com a psicomotricidade? E que processos avaliativos podemos utilizar? Então, dentro da psicomotricidade, nós temos algumas baterias de avaliação, alguns instrumentos de avaliação. E dentro do espectro autista também existem avaliações muito adequadas e muito próprias. O que eu costumo sempre colocar de uma maneira muito generalista é que cada autista é um autista diferente. A gente não pode nivelar em padrões de comportamento, mas sim conhecer aquele universo, aquela família, qual é o meio ambiente que esse autista está, a escola que ele frequenta, quais são as terapias que ele realiza, para que a gente possa colaborar no trabalho psicomotor. O trabalho psicomotor, ele tem como foco o corpo, né? O corpo onde mora um sujeito.
E esse sujeito que mora dentro deste corpo precisa ser tratado como um ser único. E a psicomotricidade contempla muito essa identidade. Então, fazer um mapa ou fazer um diagnóstico não nos compete. O diagnóstico é médico. O que nós precisamos é criar intervenções positivas para que ele possa conviver em sociedade, para que ele possa se adequar aos ambientes, porque muito do autismo é comportamental. E isso vai mexer com integração sensorial, vai mexer com relações de aprendizagem, vai mexer com relações de comunicação verbal. Então, cada autista que se apresenta para nós, a psicomotricidade procura desenhar uma forma de intervenção individualizada e bem subjetiva. Eu queria que você desse algumas dicas aí para os profissionais que estão iniciando ou já fazem atendimento com alunos com TEA, ou pelo menos o ambiente, que eu sei que tem que ser um ambiente que não pode ter muito barulho, que eles são hipersensíveis. Eles são. Tem alguns muito sensíveis a barulho, a toque, a própria água, no nosso caso, que é o nosso universo aquático. Entrou na piscina, ele super se agita e pula muito e fica excitado, exatamente porque ele tem um déficit no sistema sensorial. Então, o que a gente aconselha é conhecer este autista que se apresenta para ele, desenhando através de uma boa anamnese feita com a mãe, com os pais, com a família, conhecer o meio ambiente, o comportamento que ele tem diante de situações novas. Então, a partir do momento em que a gente começa a ter dados desse autista, eu consigo montar o meu plano de trabalho dentro do universo, ou fora da água, ou dentro da água. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da rotina para esse Muito. aluno. Normalmente não mude o lugar das coisinhas da piscina, porque ele vai lá e ele vai alterar. A rotina é uma forma de organizar, né? Uma forma que ele se organiza no ambiente. Quando você quebra um desses itens, ele se desorganiza. Então, nós temos que respeitar, mas nós não podemos ser escravos da rotina. Então, nós temos que, aos poucos, adaptá-lo a novas situações. Então, dentro da rotina estabelecida que ele normalmente nos apresenta, nós vamos inserindo panoramas diferentes, objetos diferentes, sons diferentes, comportamentos diferentes, para ele se integrar. Ele leva um tempo, Renato, mas ele se integra. Eu tive autista que entrou no trabalho individual, em menos de 6, 7 meses, consegui uma aproximação fantástica no trabalho de aprendizagem e eu consegui incluí-los em grupos regulares. Então, há vários níveis de adaptação do autismo. Há aquele que eu realmente não vou conseguir fazer um trabalho grupal, mas, dependendo dessa quantidade de comprometimentos, é possível sim, e eles entram em aulas regulares. Garanto isso. Então, você que já começou aí falando um pouquinho dessa inclusão, queria que você falasse que momento a gente tem que fazer essa segregação, essa integração no grupo e no final essa inclusão. Como que funciona esses estágios? Eu acho que a segregação, a palavra é forte demais para mim. Eu falaria em identidade. Eu tenho que identificar a característica de cada um para poder saber exatamente aonde eu vou poder ter com alguém do lado, ou com mais 2 amiguinhos, ou com mais 3 amiguinhos, ou não ter ninguém, só eu e ele. Eu já fui buscar autistas no carro para entrar na piscina, e levei 1 mês para tirar do carro para entrar dentro da escola. E depois de entrar dentro da escola, mais um tanto tempo para entrar dentro da piscina. E isso evoluiu. O tempo, ele é o senhor do destino. Não há tempo. Normalmente os pais perguntam, quanto tempo ele vai demorar para aprender? Não sei, é o tempo dele. Eu vou respeitar o tempo dele e vou estimular ao máximo. Mas essa segregação eu chamaria de identificação. A inclusão, quando ele estabelecer relação. Relação comigo, relação com o ambiente, relação com a água, relação com mais um amiguinho. Ou não. Com 2 amiguinhos, ótimo, eu já fiz a inclusão. Então, é tudo muito gradativo. Agora, tem aqueles que têm muito leves comprometimentos e que é possível se trabalhar no grupo. Até o grupo e as crianças normalmente são muito sem preconceitos. Elas recebem. Ele é diferente, tudo bem, ele é diferente, mas ele é aquele cara legal.
e vão incluindo. Então, depende muito de quem é esse autista que se nos apresenta. E a gente tem também uma pergunta aqui da Denise Ribeiro. Qual a psicomotricidade pode contribuir no processo de integração sensorial das pessoas com TEA? Então, isso é é um problema, fala em integração sensorial, porque hoje é dito que a terapia ocupacional é a responsável pela integração sensorial. Só que psicomotricidade é relação pura. É pura relação, e é relação corporal o tempo todo. Então, eu posso dizer que de uma maneira, não posso falar integral, porque ele precisa de outras terapêuticas, mas de uma maneira muito favorável, porque nós trabalhamos com o corpo. E trabalhamos com o sujeito que mora dentro deste corpo. E no contato pela pele, no contato da verbalização, no contato do olho no olho. E isso tudo nós vamos construindo com ele. E existem algumas situações muito favoráveis por causa do elemento água, esse elemento mágico. Esse elemento nos envelopa, esse elemento dá um outro significado para esse corpo. Então, este elemento é um grande parceiro nessa integração sensorial. Você comentou muito que a gente tem que trabalhar cada ser e olhar individualmente, porque cada um tem as suas características. Sim. Mas a gente tem características incomuns. Sim. Tem pessoas com autismo que, independente da severidade, eles têm alterações nessas entradas sensoriais. Ou eles podem ter uma hipersensibilidade, exato, ou uma hiposresponsividade. Então, como a gente trabalha isso, né? Que tem alguns momentos que algo vai até criar estresse para ele, como uma costura de uma touca. Ele sinaliza. Ele sinaliza o limite dele. Por exemplo, colocar a touca já é uma problemática, né? Então, a touca é alguma coisa que é algo a mais no corpo dele, que está prendendo a cabeça. Óculos, então, nem se fale. É quase que impossível estar utilizando. Muitas vezes a própria roupa. O próprio tecido do maiô, do calção, da sunga. Então, é o que eu acabei de dizer. Subjetivamente, a gente vai encontrar quais são as fragilidades. E, em cima de cada fragilidade, é aí que nós vamos falar da capacitação profissional. O profissional tem que estar habilitado com conhecimento teórico e prático suficiente para intervir. E onde esse profissional acha essa informação, esse conteúdo, esses estudos? Ele quer se formar em psicomotricidade, onde ele consegue encontrar? Nós temos muitos cursos de pós-graduação atualmente que são responsáveis por especializar os profissionais de diferentes áreas, da área da pedagogia, área da educação física, área da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia. Esses profissionais podem se capacitar através de cursos de pós-graduação. Nós, em especial, na associação, estamos sendo reverendados em relação a isso, porque nós estamos abrindo agora, neste final de semana, nossa 10ª turma de formação profissional. Então, o que é necessário é muita dedicação, é um curso que leva mais ou menos 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, e que tem uma contemplação do universo terapêutico que vai capacitar esse profissional para diferentes áreas. O nosso, em especial, ele forma profissionais para a clínica, a educação e o esporte. E uma barreira ou uma dificuldade do aluno com TEA é abstrair. Então, às vezes, profissionais durante a aula, a gente tem esse hábito, né, de usar o lúdico, usar a brincadeira, e às vezes você fala do tubarão e para a criança com TEA é o tubarão. Então, até uma dica que a gente poderia dar para eles. Porque ele é muito concreto, ele não abstrai nada. Se você falar que está chovendo canivete, ele vai imaginar canivete chovendo do céu. Então, nós temos que cuidar muito da nossa linguagem, da forma com que nós falamos, o mais simples possível, usar poucas metáforas, porque ele é do concreto, ele não consegue, para ele é exatamente aquilo que a palavra diz. E o vocabulário português é riquíssimo. Super. Então, nesta riqueza, muitas vezes nós afetamos um pouco o cognitivo e a compreensão que ele possa ter da situação.
E outra que a gente pode também comentar e até dar auxílio para os profissionais são as estereotipias. Sim. Que é até uma forma dele se autorregular. Exatamente. E que às vezes ele começa se incomodar porque ele vê que a outra pessoa se incomoda. Aí ele começa a querer fazer escondido. Quando não, ele se automutila, ele Mutila. se machuca, ele bate a cabeça, ou ele morde. Isso são autistas com um grau mais elevado de comprometimento e que a gente precisa tomar muito cuidado. Não basta simplesmente pegar a mão dele ou não faz isso. Não é desta maneira que a gente chega. Para cada caso, a gente utiliza de alguns recursos, porque nós precisamos ocupá-lo. Tem que tirar o foco, nós temos que tirar ele daquele foco, daquele momento. Muitas vezes é morder a mão, bater a cabeça, ou pequenos tiques. E isso já são nos autistas que têm um nível um pouquinho mais elevado de comprometimento. Outra característica comum é a hipotonia, né? E que aí com as aulas de natação a gente favorece muito esse trabalho. Como você indica aí o trabalho para esses autistas que têm esse quadro? Há um mito que diz que a água não trabalha a tonicidade. E eu sou totalmente contra esse mito. Ela trabalha sim tonicidade. A piscina promove sim trabalho tônico. E com o autista é extremamente estimulador estar dentro d'água. Então, ou um tônus rebaixado, ou um tônus hiper, ele consegue se equilibrar. Vai depender de temperatura, vai depender do tipo de exercício que é promovido a ele, vai depender de posição corporal, ou a verticalidade ou a horizontalidade, e exercícios específicos que são promovidos para isso. Então, vamos tirar esse mito de que não há tonicidade no trabalho psicomotor aquático, principalmente junto ao autista. A gente consegue regular este tônus dentro do trabalho, tanto educacional quanto terapêutico, e ele sai não querendo sair. Ele sai da piscina não querendo sair. Com certeza ele não quer sair. Certeza. A gente sabe que não existe receita de bolo, a gente sabe que cada autista é autista, mas a gente tem algumas diretrizes aí. Eu sei que tem um processo de sequência pedagógica, que você até recomenda, começando ali na respiração, terminando ali na praxia ali fina. Qual que é esse processo até chegar lá? Então, Renato, foi muito oportuna essa sua pergunta, porque ela contempla exatamente a psicomotricidade. A psicomotricidade, ela se baseia em enfoques, em bases, em fundamentos da ciência. E o primeiro enfoque, para mim, Cacilda, é respiração. Não é o que a maioria da bibliografia da psicomotricidade coloca, até por conta de que eu acho que não houve um aprofundamento em relação a isso. Mas como eu sempre trabalhei em água, respiração para mim é a base. É a base de qualquer trabalho psicomotor e de qualquer trabalho aquático. Então, ela tem que sair do automático. O processo respiratório tem que ter conscientização. Daí nós vamos para a tonicidade, a equilibração, a lateralização, a noção de corpo, a estruturação espaço-temporal, a praxia global e a praxia fina. E isso nesta forma ascendente. Eu não posso queimar estas etapas, elas têm que ser muito bem vividas, muito promoção de muita movimentação e de muita proposta para cada uma delas, e eu chamo isso da nossa pirâmide psicomotora. Então, nós começamos com respiração e concluímos o nosso processo na praxia fina. Praxia fina é o resultado final da aprendizagem. E para a gente já caminhar para o final, queria que você deixasse aí um recado aí, porque de a cada 3 crianças com TEA são obesas, né? Então, a importância da prática da atividade física, e às vezes até por eles terem muita atividade, ou a dificuldade dos pais até de levarem, que a gente sabe até com os dados que muitas mães são mães solos, né, de crianças autistas, a importância dessa atividade física, principalmente da natação, né? Eu não sei se essa estatística da obesidade com autismo, ela é muito fidedigna, até porque eles têm um gasto energético muito forte, mas eles têm uma seletividade alimentar importante, que precisa ser cuidada. O nutricionista é um elemento importante nessa cadeia terapêutica do autista. O que eu acredito é que seja muito importante estabelecer que o esporte natação, o esporte aquático, é uma das condutas dentro deste universo de rotinas dele. E não pode ser relegado, porque eu não sei se é comum para você, Renato, mas para mim sempre foi muito comum, na primeira dificuldade financeira da natação que o pai tira. Sim. Com o autista, a gente tem que pensar que a natação é quase um quadro terapêutico.
é muito importante que ele permaneça no trabalho aquático, permaneça nesse trabalho, que é um trabalho corporal intenso, né? E que só vai favorecer. Queria agradecer muito a sua presença. A gente vai ter agora o CBNI lá, o Congresso Brasileiro de Natação Infantil. Você vai ter uma boa revelação lá, mas a gente só vai revelar isso no nosso próximo episódio, né? Eu queria colocar para você o congresso que a gente está fazendo a respeito da psicomotricidade e autismo. É o nosso segundo congresso da associação, da nossa associação, Associação Vencer. É um congresso internacional que vai acontecer 3 e 4 de junho. E o tema do congresso é Psicomotricidade e Autismo, uma parceria de saúde. Se quiserem consultar o nosso site, www.associaçãovencer.org.br, tem todinho o congresso explicadinho lá. Nós vamos falar de tudo, não só de água. Nós vamos falar de música com autismo, de psicomotricidade com autismo, de fisioterapia com autismo. Então, uma informação muito ampla e não é só para profissionais. O congresso é também para pais. Muito obrigado mesmo pela presença. Deixa meu convite aí para outros episódios aí. Queria agradecer mesmo. Obrigada, Renato. Foi um prazer muito grande e vamos nos democratizar no conhecimento para que a gente possa entender o autista como um parceiro aqui do lado, que vai sentar aqui com a gente e vai conviver conosco. Então, para você que está aí do outro lado, siga o nosso canal, deixe seus comentários e queria agradecer muito a sua presença. Obrigada, querida. Obrigado. Obrigada.